Nós estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba, Dom Genival Saraiva de França. No bloco anterior nós falamos o que é que representa essa função de administrador apostólico. E, antes até de falar sobre as suas metas e o que o senhor pensa a respeito de vários assuntos, como é que o senhor encarou essas circunstâncias em que o senhor veio para a Paraíba em meio a uma polêmica muito grande envolvendo o seu antecessor, Dom Aldo de Tilo Pagotto? O senhor acha que essa polêmica toda, de certa forma, enfraqueceu a igreja? Olhe, é importante nós compreendermos que a igreja é feita de pessoas. Ela é assistida pelo Espírito Santo. Na verdade, ela é obra da graça de Deus. Porque Jesus Cristo fundou a igreja, mas não se afastou da igreja. Agora, assim como nós encontramos no grupo dos 12 apóstolos, aqueles que conviviam com Jesus Cristo, traços da personalidade de cada apóstolo, o vigor, a vontade, a coragem, a perseverança, encontramos também fragilidades nos apóstolos. E nem por isso Jesus descartou nenhum apóstolo, nem mesmo Judas. Judas se afastou, mas não foi Jesus Cristo que o excluiu. De modo que é preciso que vejamos a igreja como instituição, como, por exemplo, identificamos o Tribunal de Justiça como instituição, onde estão as pessoas e ali as marcas das pessoas é visível, né? Seja por uma administração, seja por uma omissão, seja por uma programação, enfim. De modo que chego aqui à Arquidiocese da Paraíba encontrando, assim, as marcas da história. Agora, o que é importante é que nós saibamos administrar com o bom senso pastoral, com aquele equilíbrio também humano, e diria assim, com espiritualidade. Porque, devo dizer, eu venho estou administrando agora aqui a Arquidiocese como uma instituição que eu sei que é de Deus. Portanto, como pessoa, cabe-me ter bem presente essa realidade. Isso não é coisa só dos homens. Não, isso aqui nós vamos celebrar, estamos no novenário, 431 anos desta igreja diocesana da Paraíba. Nenhuma pessoa hoje dá uma entrevista sobre esta igreja há 121 anos, não. Mas ela está aí há 431 anos. Então é para dizer, surgiu com aquela coragem, aquela vontade, aquela verdade do povo de viver a sua fé católica. Então eu chego a João Pessoa encontrando uma história tão bonita. Então eu me impressiono muito mais com as coisas bonitas do que por alguns reais ou eventuais problemas que a gente encontra. Então a causa é muito mais importante do que, vamos dizer assim, a porta fechada por qualquer problema. Não, a gente tem que abrir sempre horizontes, apontar horizontes. Eu me sentirei muito feliz e realizado se eu não criar nenhum problema na Arquidiocese e ajudar a resolver tantos, mas mais do que... Eu não vim para resolver problemas, eu vim para que essa igreja caminhe com a história que ela tem. O seu antecessor, ele era tido como um religioso conservador. Como é que o senhor se define? Olha, eu prefiro que as pessoas é que digam depois. Porque, assim, vamos dizer assim, a conotação de um verbo, de um substantivo, de um adjetivo, pode estar tão ligada a uma... Só o que eu disse aqui, alguém já me pode fazer a leitura da minha história. Eu, muito humildemente assim, quando eu sair, que eu dobrar aqui o cabo da Boa Esperança, não, o cabo daqui, Cabo Branco, façam vocês a leitura para dizer que tipo de pessoa eu sou, assim, com muita verdade. Mas podia ser melhor, seguramente poderia ser melhor. Graças a Deus foi bom.
coloquemos ação de graças. Então, eu deixaria mais para as pessoas fazerem a leitura. Tá bom. Dom Genival, como é que o senhor vai lidar, qual vai ser a postura da Arquidiocese em relação aos movimentos sociais? Olhem, a igreja, ela, no arco da sua ação evangelizadora, ela tem campos não estanques separados, mas necessariamente integrados. Eu sempre digo, porque essa é a minha convicção, é tão importante a catequese de primeira Eucaristia quanto o testemunho dos cristãos, por exemplo, na pastoral carcerária. É tão forte o trabalho da igreja com os associados e associadas do apostolado da oração, do amor de Deus, que o coração de Jesus não apenas sinaliza, é efetiva através do trabalho, quanto, por exemplo, da pessoa idosa. A pastoral dos movimentos sociais, na direção, a gente chama assim muito mais uma pastoral social. Por exemplo, esse campo aí tão do dia a dia, todos nós, do mundo das drogas, né? Da violência, o trabalho da Fazenda da Esperança. Eu acabo de vir da Alemanha, fui para umas causas assim da vida também da Arquidiocese, do Regional Nordeste 2, e tive a graça de ficar hospedado numa Fazenda da Esperança da Alemanha, que acolhe mulheres dependentes químicas. Dependentes. Vê lá, aqui eu vou levantar uma. Cheguei lá, claro que se apresentaram. Sabe qual era uma dependência de uma delas? Videogame. Vídeo. Eu nunca me dei conta disso. Estava lá, a pessoa precisando se libertar de umas dependências. Aquela não era química, né? Mas, de fato... Tecnológica, né? Hoje está acontecendo. Vê lá que serviço essa pastoral está prestando. Então, o senhor é simpático ao engajamento da igreja Olha, nessas trabalhei com as pastorais sociais na minha paróquia, em Campina Grande. Trabalhei como bispo em Palmares, no Regional Nordeste 2. E, obviamente, aqui, essa causa está na minha mente, no meu coração. Uhum. O que é que o senhor acha da participação dos padres na política? Olha, digamos assim, a ação da igreja, ela também é lida no tempo. Eu recordo quando estudava aqui em João Pessoa, isso aqui era um trabalho assim, era uma linha da igreja, chamava-se Liga Eleitoral Católica. Uhum. A própria igreja elencava nomes de políticos, candidatos, digamos, por ter o seu pensamento, digamos, na linha da doutrina da igreja, assim, esse deve ser um candidato que os católicos devem votar. Ou esse não, por isso, por isso. A igreja hoje não aponta nomes, ela aponta critérios. Aqui, o critério, digamos, da experiência, se eu vou ser um candidato a prefeito, a governador, a presidente da República. Assim, qual é a história da pessoa? História de vida. Se eu vejo que o critério é o da honestidade, por exemplo, ela vai dizer assim, esse critério daí. Por isso que a igreja também participou efetivamente dessa legislação, uma legislação que é fruto, digamos, da participação popular, né? Digamos, a ficha limpa e coisa dessa ordem. Então, o campo da política diz respeito à ação da igreja, diferentemente da linha partidária. Aí sim, a igreja, se ela aponta critérios, ela não indica nomes. Agora, isso é tão importante que no trabalho hoje da igreja, no trabalho da ação pastoral, a igreja tem uma chamada escola de fé e política.
Essa escola funciona no nível da própria diocese. Aqui eu falo até com uma experiência do Regional Nordeste 2, vivenciei isso. Houve um momento que nós temos essa escola de âmbito regional para formar a primeira etapa da Escola Fé e Política. Ela funciona em 3 etapas. A primeira, hoje, entendemos que ela deve ser assumida pela diocese, porque assim como ela tem curso de formação para catequistas, ela deve ter curso de formação para pessoas que lidam nas pastorais sociais. O segundo nível dessa participação da formação da Escola de Educação, Fé e Política acontece no nível regional. Aí sim, é uma diocese, Mossoró ou Penedo, para falar dos 2 extremos, é da Regional Nordeste 2, essas dioceses encaminham pessoas e elas são, portanto, formadas no âmbito regional. E, dentre essas pessoas que terminam sua formação no âmbito regional, algumas são encaminhadas para o nível nacional, que é em Brasília, a chamada Escola Fé e Política, Dom Helder Câmara. Então, é para dizer, essa causa diz respeito, não é, vou dizer assim, por concessão, não, é porque faz parte da natureza da missão evangelizadora da Igreja. Mas eu queria me referir especificamente também à questão dos religiosos que exercem mandatos. Aí, a Igreja, em tempos passados, aí é bom fazer exatamente a relação, recordo eu, quando seminarista, havia sacerdotes na política, que inclusive tinham um reconhecimento da Igreja pela qualidade do seu mandato. Um chegou a ser até governador do estado do Rio Grande do Norte, Monsenhor Valfredo Gugel, então ele era senador, deputado federal, etc. Agora, a Igreja, ela hoje diz assim, o campo da política é campo da ação dos leigos, do sacerdócio ministerial dos leigos. Os leigos têm os ministérios que são próprios deles. Sim. Então está aí um campo da política. Um sacerdote hoje não pode candidatar-se. Um diácono permanente pode. A legislação do Código de Direito Canônico. Então, os 2 são ministros ordenados, receberam o sacramento da ordem. Um no grau de diácono, outro no grau de presbítero, outro no grau de bispo. Diaconal, presbiteral e episcopal. Eu, como bispo, não posso me candidatar, não posso nem mesmo me inscrever em partido político. O sacerdote, o presbítero também não. Um diácono pode. Então, a Igreja entende que... Mas eu posso ilustrar assim, até por uma coisa muito simples. Não fica difícil para um padre dizer assim, olha, vote em mim. E o fiel tem todo direito, não vou votar no senhor. Mas esse padre, quando está fazendo a sua catequese, a sua homilia, a palavra dele deve ser para todos. É por essa razão que a Igreja hoje entende que um sacerdote não deve, vamos dizer assim, fazer o caminho da política partidária. Muito bem. Nós já estamos com o tempo quase esgotado. Eu queria abordar 2 assuntos rapidamente antes de concluir e também de solicitar que o senhor faça a sua bênção para os nossos telespectadores. Isso. Então, os temas polêmicos são como é que o senhor encara, como é a sua visão a respeito da comunidade LGBT, se pode ou não frequentar a igreja, e também aqueles casais heterossexuais que não contraíram matrimônio, mas que também querem frequentar a igreja, enfim, ter uma vivência religiosa. Como é que o senhor vê esses 2 assuntos? Nós estamos vivendo o chamado Jubileu da Misericórdia. E a misericórdia não é criação do Papa Francisco. Não, o Papa Francisco teve essa sensibilidade a partir de uma experiência pastoral que ele teve. Portanto, não apenas um estudioso da teologia, mas de quem pratica a teologia. Então, quando ele chega com a linguagem da misericórdia em relação a qualquer categoria de pessoas, essas que você mencionou e qualquer outro, aí ele vai dizer assim, olha, misericórdia nós devemos ter com as pessoas, a compreensão do seu estado de vida, da sua prática, isso é uma questão de respeito à dignidade das pessoas. Nem sempre nós tivemos isso, devemos reconhecer. Quantas vezes nós estigmatizamos pessoas
até pelo que elas tenham dito ou praticado. Agora, fique claro também, o fato de eu saber conviver, isso não quer dizer que, no dizer do povo, tanto faz e tanto fez. Não, a igreja tem sempre vamos dizer assim, um conteúdo doutrinário, uma prática pastoral. Agora, como não dizer, quantas vezes nós priorizamos a discriminação ao lugar da misericórdia? Então, isso que diz o Papa, diz assim, quem sou eu para condenar? Jesus, diante da pecadora, diz assim, se ninguém te condenou, nem eu vou te condenar. Só que diz assim, vá e não peque mais. Não, essa palavra que eu diria, eu peço a Deus que todos nós sejamos realmente misericordiosos com todos. Dom Genival, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse a sua bênção para os telespectadores da TV Assembleia. Só saber que eu estou chegando à Paraíba toda, já fico com essa felicidade e pedir a Nosso Senhor que fale ao coração de cada um de vocês, aquilo que está sendo a sua experiência de vida, suas alegrias, sua felicidade, sua paz, suas interrogações, seus desafios. Fiquem certos que não estão sozinhos, estão com Deus. Que Nossa Senhora das Neves, padroeira da Catedral, da Arquidiocese da Paraíba, do Estado da Paraíba, nesses dias em que estamos celebrando essa sua festa, ela fale também como mãe a todos vocês. Obrigado. Dom Genival, muito obrigada pela sua participação aqui no Impressões. Fico muito feliz. E boa sorte na sua missão. Eu tive a melhor impressão desse programa. Eu também tive a melhor impressão do senhor. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana nós voltamos com mais uma entrevista aqui no Impressões. Até lá.